Fala milionário, fala milionária! Você que é ligado ao setor do agronegócio, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você também que tem aí interesse em aprender mais sobre mercado agrícola, né? Mercado futuro agrícola. Aqui no canal do YouTube Deu na Bolsa com você, a gente tem como propósito direcionar você a evolução do conhecimento pelo comportamento dos preços de forma técnica, né? Avaliando aí o desempenho entre o interesse dos compradores e dos vendedores e não só simplesmente do contrato futuro de milho. Aqui no canal, né, eu tenho trazido mais especificamente o contrato de milho, mas como eu disse, né, a gente tem sentido demanda e dentro do nosso grupo Semenda Resultado a gente fala do boi, a gente fala do café, a gente fala do dólar, a gente fala de outros ativos que são de interesse dos assinantes. Grupo Semenda Resultado, grupo de assinatura, aonde diariamente tem um programa que vai ao ar das 9h10 da manhã às 10h10 da manhã pela plataforma do Zoom, ou por outra plataforma de streaming, né? E aí a gente ali então estuda, troca as nossas informações, faz ali as nossas ponderações em relação às possibilidades operacionais que o mercado venha a nos oferecer, mediante a aceitação e a individualidade de cada um dos participantes, porque cada um tem um tamanho, cada um tem um comportamento, cada um tem a sua individualidade, cada um tem um gerenciamento de risco. Esse tamanho que a gente fala não é da estatura, é um tamanho de conhecimento, é um tamanho financeiro, é um tamanho de gerenciamento de risco, é um tamanho a suportar, né, o próprio risco inerente a cada uma das nossas operações, tá certo? Então, por isso que a gente, através do conhecimento, gera a oportunidade para a criação da liberdade de interpretação e a tomada de decisão de maneira individual. Beleza? Aqui, então, estamos estudando o comportamento do contrato futuro de milho. Você que está chegando agora aqui, me dá prazer da tua audiência, receba aqui meus agradecimentos. Muito obrigado. Caso ainda você não tenha feito a inscrição no canal do YouTube Deu na Bolsa, com você se inscreva aí, né? Todos os dias, quando eu subir o vídeo, se você já deixar ativado o sininho de notificações, você já vai ser prontamente informado pelo YouTube e vai ficar aí, informado, né? Vai ficar já sabendo, né, como é que foi o comportamento do preço de ordem técnica e o que o mercado tende a mostrar como possibilidade, né? A gente faz a verificação de interesse dos participantes através da metodologia do fluxo do dinheiro, aonde o método tem como propósito identificar o posicionamento, né, dos participantes, ou seja, posicionamento na ponta de compra e na ponta de venda, com destaque dado a determinada vantagem da ponta proposta, ou seja, né, em determinados momentos o mercado pode subir com chegada de novos compradores, o mercado pode cair com a chegada de novos vendedores e sempre vai ter entre novos compradores e novos vendedores a intenção direta, né, da direção, né? Ou seja, movimento de alta com uma chegada de compradores, uma circunstância mais positiva. Movimento de baixa com a chegada de novos vendedores, uma circunstância mais positiva aos vendedores. Então a gente vai, né, principalmente dentro do grupo Semenda Resultado, para os nossos alunos, a gente vai reforçando cada vez mais essa metodologia aí, tá beleza? Então eu vou trazer na tela para você agora aqui. Antes de trazer aqui a parte técnica que está aqui, ó, né, você precisa entender que o código do milho é dado da radical das 3 letras, CCM. O mês de vencimento corresponde também a uma letra, nós estamos falando no março, que tem a correspondência da letra H, o ano 23. Tempo de estudo, cada barra dessa comprometida com o comportamento de preço de interesse entre compradores e vendedores, né, para cada 20 minutos, tá? Então você vai ter ali preço de abertura, máximo e mínimo, e fechamento dentro daquele período de 20 minutos. E aqui o destaque para você o dia de hoje, né? Mercado aqui ontem, né? Voltando só um pouquinho aqui, em relação ao comportamento de ontem, a gente já deixou isso aqui destacado, né? Tem esse destaque aqui que está nesse círculo aqui, né? Talvez você não esteja vendo, mas aqui tem um círculo, ó. Aqui, bem nessa região de preço, aqui tem um círculo, né? Isso é um ponto de atenção, a gente destacou isso como um ponto de atenção. Abaixo dessa região do 90-40, o vendedor, né, poderia criar condições, e ele criou essa circunstância, dentro dos números técnicos que a gente traz. Olha, se perdeu 90-40, o próximo é 90-10, tanto que ontem fecha no 90-10.
Abaixo do 90,10 só nos resta o 89,60, depois 89,10 e 88,80. Esses números seguem prevalecendo para a intenção dos vendedores. Porém, o destaque de hoje está, né, nessa condição aqui, onde os compradores tentaram fazer uma reação. Perceba aqui, né, para trazer o preço nessa direção. Aqui na disputa tem entre 90,63 e 90,45, né, e aqui está nessa faixa de preço aqui a gente tem o 90,40, o mercado vai a 90,37 como máxima. Não responde o interesse dos compradores, né? Ou seja, o vendedor não deixa o comprador novamente se mostrar reativo, ou seja, contra-atacar esse movimento aqui, porque aqui, né, a gente ainda teve novos participantes, tanto da ponta da compra quanto da ponta da venda, mas o prevalecimento vem sendo pelos vendedores. Depois desse prevalecimento dos vendedores, o quesito que a gente analisa é os pontos técnicos, né? Ou seja, abaixo do 90,40 ou 90,10, como eu já citei aqui, depois o 89,60. Hoje o mercado trabalhou como mínimo aqui, nesse momento, às 13 horas e 20 minutos, a 89,57. Depois veio a 89,55, volta para cima do 89,60. E aí vai marcar fechamento no 89,78. Emerson, qual é a mudança que você consegue perceber em relação ao pregão de hoje? O destaque está na seguinte situação. De ontem para hoje, nós tivemos uma movimentação de queda de preço, que está aqui, de queda de preço, depois uma recuperação, aonde essa movimentação aqui não foi proposta por novos vendedores, o que então abriria a oportunidade para os compradores poderem se aproveitar, mas mesmo com essa oportunidade, os compradores não conseguiram ganhar destaque, o que demonstra, né, aí ainda a continuidade ou ainda o interesse dos vendedores. Porém, o alerta segue ligado, mostrando que os vendedores aí não estão se mostrando com tanta força. Mas como assim, Emerson, se o preço está caindo? Porque o que é importante entender que nós não estamos só simplesmente conjecturando a movimentação, ou seja, nós não estamos só estudando avaliação de comportamento de queda de 90,40 para 89,60. Nós não estamos falando de 60 centavos, 70 centavos de queda. O que nós estamos avaliando é que o nosso estudo contemplava, por isso a importância de você se inscrever no canal e voltar aos estudos anteriores, porque nós falávamos assim, olha, para quem está olhando a aceitação do risco, no meu caso, 92,85 na venda, 92,25 na venda, é aqui que o mercado está nos chamando para aceitar o risco. E aí vem novamente a ponderação que eu fiz no início do nosso estudo. Você está apto a aceitar esse risco de vender a 92,85, vender a 92,25, para esperar que o mercado perca aqui essa região do 91,85, depois perca a região do 91,40, e o mercado veio perdendo, veio trabalhando na direção do apontamento baixista, né? E agora, para quem aí se encontra ao nível de satisfação, aqui teve muitas, mas teve, não vou dizer muitas, não posso dizer muitos, tá? Mas aqui a gente teve uma parcela de players, uma parcela de participantes que, ao perceber a movimentação de venda, porque está recebendo por estar vendido, né, pelo ajuste financeiro de preço, e aí então aqui, no pregão de ontem, aceitou recomprar as suas posições. Então, no pregão de ontem, recomprou posição, o mercado subiu, né, com essa recompra de posição, que poderia proporcionar movimento de recuperação para a direção da alta, mas mesmo assim o comprador não conseguiu aproveitar essa condição. Por que então isso, Emerson? Justamente pelo prevalecimento do gráfico diário. Perceba aí, o gráfico diário, depois de perder a linha de tendência de alta, que está traçado aqui já, tem um tempo, né? A gente estava falando, olha, depois que perder essa região aqui de preço, dessa linha de tendência de alta, né? A movimentação tende a vir trabalhar dentro dessa região e projetando a possibilidade de trabalhar lá no 90,40 e o próximo nível a 89,60. Então, nós estamos num ponto, chegamos a um ponto em que o alerta fica mais ligado ainda. Agora, para quem tem essa percepção desse alerta, o sinal precisa vir de uma movimentação com volume financeiro maior e um propósito dos vendedores entender
que o preço tem espaço para cair um pouco mais. E da onde pode vir essa aceitação? Primeiro de tudo, a gente tem que fazer um parênteses aqui e lembrar para você que o preço do mercado físico, segundo as pesquisas que a gente tem feito, segundo as conversas que a gente tem mantido com os produtores, as regiões onde tem a comercialização tímida ainda do mercado de milho seguem sustentadas. Elas não seguem otimistas, porque a avaliação nesse momento para o índice de exportação, ou seja, para a comercialização para o mercado internacional, segue um pouco restrita nesse momento devido ao dólar, que não tem aí essa firmeza acima dos 5.200, né? E o mercado trabalha aí nessa ordem de 5.750, 5.760, tirando um pouco do apetite em relação à competitividade para a demanda de exportação do milho. Então, essa circunstância permite ainda para quem para quem está na linha de produção e faz uso de ferramenta de forma profissional, e essa ferramenta estar se protegendo de queda de preço, a possibilidade de aceitar um novo viés de movimentação, de proteção de preço, e aí trazer, né, os níveis aí para baixo dessa região do 88 e 80 e destravar, né, proporcionar uma nova rodada de baixa por preço do milho, e aí a gente vai ter aí novos números a serem apontados de forma técnica para você, tá beleza? Então, nesse momento, atenção, alerta, mercado força uma movimentação de venda sem uma sustentação de dinheiro, a intenção do vendedor, mediante essa ponderação de pesquisa feita pelo mercado físico, a gente percebe uma falta de interesse, mediante essa ponderação e essa colocação que eu fiz do dólar para você, e aí nós estamos avaliando aqui se existirá uma intenção de quem está fazendo proteção de preço continuar na ponta vendida. Eu destaco para você que nos vencimentos mais longos, né, alguns players que estavam protegidos no contrato de novembro, a nível de 92. Eu vou puxar o contrato de novembro só para enriquecer para você o estudo de hoje e colocar aí para você de maneira que você possa entender essa circunstância aí. Quer ver? Eu vou chamar aqui, ó, deixa eu pegar aqui CCMU 23, tá aqui, eu vou chamar o CCMU 23. A gente está numa mesma região de extrema importância, aonde players que venderam nessa faixa aqui, ó, do 92, 93, aceitaram sair de suas posições. E aí, então, a gente quer saber se agora, ao sair dessas posições, é porque existe possibilidade do preço retomar para a região do 88, para depois voltar a cair, ou se de fato aí satisfação só simplesmente por estar avaliando no mercado físico falta de interesse de preços mais baixos nesse momento para o contrato de setembro 23. Só estou fazendo esse parênteses aqui para mostrar para você como que pensam e agem os grandes participantes do mercado, tá? Só para colocar isso em destaque para você, beleza? Mercado vindo para uma região de preço técnico interessante no vencimento de setembro e gerando aí satisfação, assim como está gerando essa satisfação no contrato de março, acabou acontecendo essa satisfação no contrato de setembro também, tá? Então aqui, contrato de setembro, ponto de alerta, mercado aqui deixa a possibilidade do comprador dar o contra-ataque, mas o comprador por si só não está conseguindo. Ao ele não conseguir, o vendedor que já vem com suas posições segue aí, então, avaliando se terá uma nova rodada de aceitação e aí o preço cai mais, ou se tem espaço para uma correção, e aí depois dessa correção seria os preços voltarem aqui, ó, nessa região de disputa no 90, seria aqui 90,70, 91,05, tá? Seria essa a possibilidade que os compradores estão buscando para colocar o mercado, e nós seguimos alerta a essa condição. Então, papel e caneta na mão, preço fechou a 8,978, mais um dia de baixa, recuperação dos preços a partir de 90,10, perceba que ele trabalhou hoje a 90,37, mostrando essa intenção, mas não consolidando. Depois no 90,10, 90,40, ele precisa então ultrapassar essa região do 90,37 e configurar o 90,40, depois buscar 90,70, 91,05, que seria trabalhar nessa região aqui, ó, 91,05, né? O mercado voltar novamente nessa faixa de preço aqui, ó,
trabalhando aqui, ó, nessa região, aqui é o 91,05 e aqui, exatamente aqui nessa região. Depois o 91,05, 91,40, que seria nessa faixa de preço aqui. Emerson, se isso não acontecer, o mercado perder essa região do 89,60, ele vai testar 89,10 e depois 88,80, beleza? Então, já que você anotou os números aí, faz essa avaliação, faz essa ponderação no teu estudo, né? Muito prudente a condição do gerenciamento de risco, porque aqui o mercado é financeiro, né? Se você está com posição comprada, você sabe que precisa fazer o ajustamento de preço através do depósito financeiro, caso você não tenha dinheiro na corretora, mas você sabe que a variação de preço em relação a você está comprado e o preço cair, você precisa ajustar financeiramente isso de forma diária. Se você está vendido, o preço vem caindo, você vem recebendo esse ajustamento, né? E o comprador agora está atrás de receber um pouco desse ajuste nesses parâmetros de preço, tecnicamente, que eu passei para você aí, tá beleza? Então, números divididos, estudos apurados, e a gente deseja para você aí sempre a continuidade da busca da evolução. O canal do YouTube do Eu na Bolsa com você é aqui a fonte aonde você pode evoluir ao nível de conhecimento. Porque Eu na Bolsa com você, juntos investindo cada vez melhor.